Salve, salve família! Que alegria estarmos juntos para mais um Connect Online. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Hoje é o último dia da nossa série Sublime Graça e tenho certeza que vai ser muito top aquilo que Deus tem preparado para nós hoje, a mensagem que eu quero entregar para você. Mas agora é aquele momento que vamos juntos continuar adorando ao nosso Deus com a nossa banda. Então vamos lá, aumente o volume do seu som e vamos juntos adorar o nome de Jesus. De tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Esse nome é nome de
pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira em que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar.
Glória a Deus. Muito bom. E antes da gente poder partir para o último dia da nossa série com a mensagem que eu quero entregar, vamos relembrar tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui, falando sobre essa graça de Deus, essa sublime graça sobre as nossas vidas. Nós aprendemos então no primeiro dia da nossa série que Deus é aquele que é gracioso, que sempre foi um Deus amoroso e gracioso com todos os teus filhos. Nós aprendemos o que é a graça de Deus, o que significa essa graça. A graça é aquilo que nós não merecemos, é o favor de Deus imerecido pelas nossas vidas. Aquilo que nós não merecíamos, que não é pela força do nosso braço que nós alcançamos ou vamos merecer essa graça, mas porque é um Deus que amou a todos os teus filhos, que se entregou por amor a nós. Então nós cremos nele, porque a Bíblia nos fala que é pela fé que nós alcançamos essa graça, que é pela fé que nós alcançamos a salvação, que isso é um dom gratuito de Deus com as nossas vidas. E pensando nisso, nós precisamos aprender a valorizar um pouco mais essa graça de Deus sobre nossas vidas, porque ela veio para nós por graça, não veio de graça. Houve um alto preço a ser pago pelas nossas vidas. Jesus veio, se entregou, o sangue de um inocente foi derramado para que hoje nós pudéssemos relacionar com o nosso Pai, para que nós pudéssemos viver essa vida que Ele tem preparado para cada um de nós. E pensando nisso, nós precisamos valorizar muito essa graça de Deus sobre as nossas vidas, porque Jesus veio, se entregou por nós, fez aquilo que era a missão do Pai sobre as nossas vidas, mas não significa que nós não temos que fazer nada. Pelo contrário, porque Jesus complementa dizendo que Ele veio, nos mostrou o caminho a ser seguido, mas agora Ele diz, ei, aqui o caminho, então tome a sua cruz e siga-me, que cada um de nós agora devemos cumprir a nossa jornada de fé, a nossa caminhada, que Ele tem preparado para a vida de cada um de nós. Ele diz isso lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Ele diz isso para nós. Então, nós precisamos agora aprender a fazer o mesmo, a dar a nossa vida, mostrar aos nossos irmãos esse caminho. Ou seja, Jesus nos ensina que nós precisamos cumprir a nossa jornada. Então hoje, no nosso terceiro dia da nossa série, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa sublime graça de Deus, o que então devemos fazer com esse novo caminho que temos que seguir. O que vamos fazer agora com essa nova jornada que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque uma pergunta nós temos que se fazer. Então, o que devemos fazer com essa graça de Deus? Ou a pergunta correta é, o que temos feito com essa graça de Deus que nós temos recebido? Porque o propósito final dessa graça é que Jesus viesse, nos reconectasse novamente com o nosso Pai e fazer de nós teus filhos, fazer de nós filhos de um Pai. Então agora nós precisamos entender o que temos que fazer com esse papel como filho de Deus. Quando estávamos pensando nessa série, esse nome sublime graça, a tradução do nome sublime tem a ver com o adjetivo daquilo que se qualifica, daquilo que foi alto, daquilo que se eleva, não é verdade? Porque do latim essa palavra sublime significa isso, que se eleva. E a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós já entendemos o que é esse favor de Deus imerecido, que pega agora as nossas vidas e nos eleva a viver uma vida que é eterna, nos eleva a termos o privilégio agora de ser chamados de filhos de Deus, porque essa é a palavra de Deus diz para nós, não é aquilo que eu e você estamos dizendo, mas é aquilo que a Bíblia diz para nós, que em Gálatas capítulo 3, no verso 26 diz, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que define agora essa caminhada de fé, aquilo que define agora as nossas vidas, a trilharmos por esse caminho, foi revelado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ou seja, Ele fala para nós que somos filhos de Deus. E meu coração queima por essa palavra. Meu coração queima quando eu olho o amor de Deus pelas nossas vidas, porque eu lembro que eu não merecia, eu lembro que nós não merecíamos, nós não tínhamos feito nada para merecer. Mas Ele, por amor às nossas vidas, se entregou por amor a nós. E nós devemos agora então valorizar cada vez mais essa graça de Deus sobre nossas vidas. Porque às vezes nós recebemos essa graça, mas não valorizamos como deveríamos. Às vezes nós pegamos essa graça e entendemos aquilo que Jesus fez, mas porém não fazemos nada com essa graça. Sabe, a palavra de Deus fala para nós, para que a gente aprenda a valorizar cada vez mais essa graça, que nós não precisamos de qualquer outra coisa, mas aquilo que nós precisamos, Deus já depositou sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala para nós lá em 2 Coríntios, que Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz aquilo que o próprio Jesus falou para ele. Ele diz que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Ou seja, a graça de Deus é aquilo que nós mais precisamos, é aquilo que eu e você mais necessitamos, mais do que tudo, porque essa graça ela é tudo que nós precisamos. Nela nós vamos encontrar tudo que nós
Precisamos, porque a própria palavra de Deus já diz isso para nós. Jesus está dizendo a Paulo que mesmo quando você pensa, quando você é forte, mesmo quando você está fraco, tudo aquilo que você mais precisa, na minha graça você vai encontrar, no meu amor você vai encontrar. Ou seja, nós precisamos entender de fato que esse amor de Deus para nossas vidas é muito maior do que nós pensamos, que essa graça que Ele tem para nós é uma sublime graça, é algo que é alto, é um padrão que é elevado, é mais do que perfeito para as nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto com você que vai entender muito bem aquilo que é o amor de Deus pelas nossas vidas. No livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 11, abre aí a sua Bíblia comigo, vamos ler junto esse texto, que diz: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Daqui em diante, o texto vai relatar o que aconteceu com a vida desse jovem. Mas a Bíblia nos conta que veio uma fome naquela região. Então aquele homem que estava sem dinheiro, que desperdiçou todos os seus bens, tudo aquilo que seu pai tinha dado a ele desperdiçou tudo. Então a Bíblia relata que ele começa a procurar emprego. E quando ele começa a procurar ali, ele não acha por causa da situação que estava vivendo naquele momento, mas então ele consegue encontrar numa fazenda um pouco mais distante dali. E quando ele estava lá trabalhando, ele começa a lembrar de como era uma vida na casa do pai. Como era uma vida no relacionamento com seu pai, como seu pai tratava os seus empregados. Então ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Mas ele fala, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai os empregados são muito mais bem tratados. Eu vou voltar para a casa do meu pai, pedir perdão para ele pelo que eu fiz. Eu vou pedir para que ele me trate como um dos seus empregados. Então aquele homem volta para casa. E quando ele está voltando para casa, o pai enxerga o filho, então vai correndo ao encontro do filho, coloca novas vestes nele, coloca um anel em teu dedo e manda matar um novilho para que ele pudesse celebrar ali com seu filho, porque seu filho estava vivo. Mas o filho que estava na casa, o outro irmão, ele vê aquela situação e não quer se alegrar com o irmão. E eu quero ler com vocês a partir do verso 29, aí no mesmo texto que estamos lendo. Ele diz: Mas ele respondeu: Faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu fazer festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou todo o que era seu, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer festa, para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Bom, esse texto relata para nós a história de 2 irmãos, como nós estamos aprendendo que a Bíblia diz para nós. Mas fala a respeito de uma história de 2 irmãos vivendo situações completamente diferentes. Mas nenhum dos 2 aprendendo a valorizar, a viver tudo que podia viver no relacionamento na casa do pai. E a primeira história do primeiro filho, o pai nunca quis deixar de ser pai. O pai sempre quis estar ali junto com o filho, mas o filho escolheu se afastar do pai e viver uma vida conforme a sua vontade, viver uma vida conforme os teus interesses, os teus prazeres, mas perde tudo. Então, retorna à casa do pai, pede perdão ao pai, mas o mais surpreendente dessa história é que o pai não trata ele como um empregado, mas o pai o trata como filho. O pai chama ele para perto de novo, fala: Filho, coloca novas vestes, coloca um anel no teu dedo, simbolizando uma aliança com o filho. E manda matar um novilho para que eles pudessem celebrar, festejar a alegria do filho estar vivo. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós escolhemos viver uma vida afastada do pai. Nós escolhemos viver um caminho diferente daquilo que o pai tinha preparado para as nossas vidas. E vamos viver conforme as nossas vontades, nossos desejos, nossos prazeres. Ou às vezes nós negociamos a nossa fé, negociamos os nossos princípios com pequenos acordos com o pecado. Sabe? Mas às vezes nós não retornamos à casa do Pai, nós não fazemos como filho, pedimos perdão ao Pai, confessamos o nosso pecado e voltamos para o relacionamento. Às vezes achamos que não somos mais merecedores desse relacionamento com o Pai. Às vezes achamos que nós não merecemos esse amor do Pai sobre as nossas vidas. Mas uma coisa eu quero te falar nessa noite, que o Pai escolheu te amar. O Pai escolheu te chamar de filho e sempre vai ter um lugar preparado à mesa do Pai para você.
Sempre vai ter um anel de filho preparado para você, com um sinal de aliança do pai com o filho. Mas para isso nós precisamos entender que é necessário arrepender dos nossos maus caminhos, pedir perdão pelos nossos pecados e reconectarmos com o Pai novamente. Mas a segunda coisa que acontece aqui nessa história é o outro filho. O filho que vive na casa do pai, mas porém não desfruta da comunhão com o pai, não se vê como filho na casa do pai. Se vê apenas como um servo, como um de seus empregados. Que ele fala que dá muito duro, que se esforça para estar ali junto com o pai, mas não vive um relacionamento plenamente com aquilo que o pai tem preparado para ele. Sabe, e às vezes eu me lembro de quantas pessoas vivem na casa do pai, mas não têm o privilégio de poder se relacionar com o pai, de ter um verdadeiro relacionamento aberto com seu pai. Às vezes nós vivemos na casa do pai, mas vivemos cheio de medo, preso pela religiosidade, vivemos preso demais pela lei, sabe? Não entendemos de fato o valor que essa graça tem sobre as nossas vidas. Mas uma coisa eu te falo, o pai diz para nós nesse texto, Deus dizendo para todos os teus filhos que tudo aquilo que é dele é nosso, que ele nos deu, que em Jesus tudo aquilo que nós precisamos, nele nós encontramos. Tudo aquilo que nós precisamos, essa graça, esse amor do Pai é revelado em Jesus para as nossas vidas. Sabe, lembre de tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias. Eu quero encerrar por aqui, mas dizendo a você que isso é a graça de Deus, é o favor de Deus que nós não merecemos. Lembre de tudo aquilo que o Pai está nos ensinando nesses dias, como Ele é bom, como Ele sempre foi gracioso com a vida de todos os teus filhos, que Ele escolheu nos criar, Ele escolheu nos amar. Mesmo sabendo que nós poderíamos escolher um caminho diferente, mesmo sabendo que nós poderíamos desviar e querer escolher uma vida afastada do Pai, mas Ele escolheu nos amar, para revelar o teu amor em Jesus, para fazer de nós, entregar a vida do seu único Filho, para fazer de todos nós a sua criação, agora como filhos de Deus, entendendo o nosso papel, a nossa responsabilidade, porque esse era o plano de Deus desde o início, e a palavra de Deus fala isso para nós. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, diz: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Ou seja, isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso é o amor do Pai pela vida de todos os teus filhos. Porque isso era o plano dele. Todas as promessas que Deus envia fazendo ao teu povo desde o Antigo Testamento se cumprem na vida do seu Filho sobre as nossas vidas. Tudo isso para revelar o amor de um Pai por todos nós, os teus filhos. Isso é a graça de Deus. Essa graça faz de nós filhos de Deus, para que possamos viver plenamente esse amor que Deus tem pela vida de cada um de nós e agora andar por esse caminho e revelar agora a luz do Pai, revelar agora esse amor do Pai aonde quer que nós estemos inseridos. Bom, família, esse foi o nosso culto de hoje. Que Deus te abençoe muito com essa mensagem, que nós possamos caminhar sobre essa sublime graça que Deus tem preparado para as nossas vidas. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver tudo que Ele tem preparado para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus.